No ano passado, mudei-me para uma nova casa distante da cidade. Meu novo trabalho era feito em casa, então não tinha mais motivo para estar na cidade aglomerada e cara. Durante os primeiros meses, aproveitei tudo sobre o lugar, principalmente por estar longe de outras pessoas. Porém, em uma tarde de dia útil comum, ouvi uma batida na minha porta. Foi, na verdade, a primeira vez que alguém chegou até minha porta desde que me mudei. Então, fiquei um pouco surpreso. Fui até lá e abri a porta para encontrar um homem alto de meia idade. "Como posso ajudar você?", disse com um sorriso amigável, pensando que ele provavelmente era um vizinho da rua. No entanto, de forma estranha, a primeira coisa que ele fez foi inclinar-se para o lado e olhar para dentro da minha casa, como se estivesse tentando ver quem mais estava em casa. Estranhando o comportamento dele, puxei a porta para dentro e me coloquei na frente, bloqueando a vista com o meu corpo. Antes de dizer qualquer coisa, o homem se virou e se afastou da porta. Fiquei observando ele descer a garagem e continuar a andar até chegar à rua, onde entrou em um carro estacionado e partiu. Sem dúvida, aquele foi o encontro mais estranho que já tive com alguém até aquele momento, e eu realmente não tinha ideia de como pensar sobre isso. Naquela noite, fiquei em casa para o jantar apenas para ter certeza de que o homem não voltaria, ponderando se deveria ligar para a polícia e fazer um relatório. Pensei que pareceria bobo fazer isso só porque um homem se aproximou da minha porta e não fez nada. Por volta das 21 horas, liguei a TV e tentei relaxar antes de dormir. Enquanto estava no sofá, ouvi uma voz falando lá fora. Rapidamente mudei a TV e tentei escutar. Estava abafado, mas consegui distinguir pelo menos 2 pessoas conversando em algum lugar do meu quintal. Corri até a janela dos fundos e abri as persianas. Ao longe, vi 2 figuras caminhando pelo meu quintal. Uma delas segurava uma ferramenta longa ou objeto na mão, mas a outra era difícil de ver claramente. Eles caminharam entre as árvores do meu quintal até chegarem ao lado da minha casa. Fui até a janela lateral para tentar ver para onde eles foram, mas perdi o rastro deles, pois haviam parado de falar. Verifiquei todas as janelas e ainda não conseguia vê-los nem ouvi-los. Uma batida forte, havia um homem vestindo roupas escuras e usando um chapéu que cobria seus olhos. Devia ser um dos homens que eu acabara de ver, mas onde estava o outro? "O que você quer?", gritei, pensando que provavelmente eles já sabiam que eu estava em casa, ou talvez eu os assustasse. O homem ficou parado na soleira da porta e olhou para o lado da minha casa e depois voltou o seu olhar para a porta. Depois de alguns segundos de falta de resposta, comecei a ficar aterrorizado. Voltei para a sala de estar para pegar meu telefone e ligar para a polícia, mas fui interrompido por um som alto de vidro quebrando, seguido por outro e outro. Olhei pelo corredor e vi um homem batendo uma pá contra a porta dos fundos. Ele me viu e me olhou por um segundo, depois saiu correndo. Estava tão assustado que hesitei entre chamar a polícia ou procurar um lugar para me esconder. A melhor resposta era obviamente fazer ambos, mas meus pensamentos foram interrompidos novamente quando ouvi o som da janela lateral sendo atingida. Peguei meu telefone e liguei para a polícia, enquanto o homem continuava a bater na janela repetidamente. Mas, assim que a polícia atendeu o telefone, tudo ficou quieto e permaneceu quieto até a chegada da polícia. Quando eles chegaram, fiquei surpreso com a súbita agitação do lado de fora. Aconteceu que o homem da porta optou por não ir embora, e depois de uma olhada mais próxima, era o mesmo homem que tinha aparecido mais cedo naquele dia. De forma estranha, quando a polícia o deteve, ele se recusou a falar sobre o outro homem que estava com ele. Ele negou tudo repetidamente, mesmo que houvesse rachaduras e amassados claros nas portas e janelas. Foi frustrante ouvir isso, e mesmo semanas depois, o homem ainda se recusava a dar detalhes sobre por que ele havia ido à minha casa 2 vezes naquele dia, ou quem era o outro homem. Tudo permaneceu tão sem resposta que ainda me arrepia até hoje. Por que o homem estava tentando arrombar a casa com tanta determinação
E qual era o propósito do homem à minha porta? Para auxiliar na invasão? Mudei-me nos meses seguintes e desde então só tenho esperado que não fosse a mim que eles estavam atrás. Ou talvez ainda estão. Quando eu tinha cerca de 15 anos, minha família se mudou para uma casa grande. Era uma casa relativamente nova, com 3 quartos, 5 banheiros, garagem e até mesmo um porão espaçoso. Ambos os meus pais trabalhavam na área médica e passavam várias horas fora de casa durante a semana. Isso significava que eu ficava sozinho em casa a maior parte do meu tempo. Eu adorava ficar sozinho, pois gostava de me ver como alguém maduro e adulto. Na época, morávamos em uma área um tanto rural de Idaho e Tennessee, e aqueles que já estiveram ou vivem em Idaho provavelmente entendem do que eu estou falando. Embora fosse uma cidade agradável, a taxa de criminalidade era alta, e durante essa história, eu tive um vislumbre do que isso significa. Uma noite, eu tinha que voltar para a casa da escola e meus pais estavam no trabalho. Infelizmente, isso foi por volta do período em que a Covid ainda estava em alta. Então, meus pais tiveram que trabalhar ainda mais. O eu de 15 anos começa imediatamente a jogar Call of Duty para curar o meu tédio. Joguei algumas partidas por algumas horas antes de subir para o meu quarto e tirar uma soneca. Acho que dormi por cerca de 2 horas antes de acordar com um barulho vindo da cozinha. Olhando para trás, parecia um barulho de objetos batendo, como quando se move coisas ao redor. Eu despertei e olhei para o meu relógio. Eram cerca de 19 horas, 7 da noite. Eu estava genuinamente irritado com esse barulho e coloquei minhas sandálias. Depois, desci as escadas para ver o que era. Virei a esquina do corredor bem devagar e o que vi me gelou até os ossos. Lá na cozinha, estava uma mulher vasculhando a nossa geladeira. Ela estava de costas para mim, então não podia me ver ou saber que eu estava ali. Para fornecer um pouco mais de detalhes, ela não era nem um pouco agradável de se ver. Parecia que ela era uma pessoa sem teto, e olhando agora tenho quase certeza de que era isso mesmo. Ela estava usando shorts rasgados, uma regata e algum tipo de pulseira. Coloquei as mãos sobre a boca e fui lentamente subindo de volta as escadas. Por mais que eu quisesse chamar a polícia, não podia fazer isso, pois o único telefone fixo que tínhamos estava perto da cozinha. Em vez disso, tive outra ideia. Meus pais eram muito amigos dos vizinhos que moravam um pouco mais para baixo daquela rua. Então, decidi ir até lá para ligar para a polícia. Obviamente não poderia sair pela porta da frente. Então, fiz o que qualquer outra pessoa faria. Abrir a janela do meu quarto e comecei a reunir coragem para cair lá embaixo. Quando finalmente consegui, aterrissando no chão com apenas um tornozelo torcido, segui em direção a AOS Vizinhos. Lá, expliquei o que havia acontecido. Eles, é claro, me deixaram entrar imediatamente para usar o telefone e ligar para a polícia. Enquanto isso, eles fizeram uma ligação para o hospital onde meus pais trabalhavam. É por isso que acabou chegando muito mais rápido do que eu imaginava, e foi até a minha casa em menos de 1 minuto. Eles saíram com uma mulher magra, cansada e de idade avançada algemada. No entanto, ela não tentou fugir ou resistir à prisão. Ela parecia neutra em relação a isso, como se tivesse aceitado sua derrota. Acontece que minha teoria estava correta, afinal. Ela era uma mulher sem teto perigosa que havia invadido várias casas na área. Meus pais voltaram para casa logo depois, então conversaram com a polícia, que também nos recomendou a instalação de câmeras. No dia seguinte, meu pai saiu e instalou um sistema de segurança de alta tecnologia ao redor da casa. Surpreendentemente, a história não terminou aí. Foi apenas algumas noites atrás que mencionei os incidentes para minha mãe. Perguntei se ela se lembrava disso. Seus olhos se arregalaram com uma expressão de medo e preocupação. Quando perguntei o que estava acontecendo, ela me fez sentar, segurou minhas mãos e disse que ia me contar algo que eu não sabia. Quando ela e meu pai estavam conversando com os policiais naquele dia, os policiais mencionaram algo que chocou até o ano.
Quando entraram na minha casa, encontraram uma mulher parada do lado de fora da porta do meu quarto. Em sua mão, ela segurava uma das facas da nossa cozinha. Digamos apenas que, se eu não tivesse pulado pela janela, as coisas provavelmente não teriam terminado bem para mim. Felizmente, não tivemos mais invasões até hoje. Eu espero que continue assim. Quando eu estava crescendo, vivia com minha mãe em uma casa pequena. Durante os anos do ensino médio, ela assumiu um trabalho noturno. Na maioria das noites da semana, eu ficava sozinho das 8 horas da noite até as 4 horas da manhã. Isso aconteceu alguns meses antes de eu me formar no ensino médio. Em uma noite comum, por volta das 7h30, me despedi da minha mãe como de costume e assisti a alguns vídeos por algumas horas. Como era uma noite escolar, não pude ficar acordado até muito tarde, mas ainda fiquei acordado mais tempo do que deveria. Por volta das 11h30 da noite, desliguei tudo e subi para o meu quarto para deitar, mas acabei mexendo no meu celular por mais 1 hora antes de dormir. Quando acordei, pensei ter ouvido uma porta fechando lá embaixo. Olhei para o relógio ao lado da minha cama e vi que eram 3h30 da madrugada, então imaginei que minha mãe tinha chegado do trabalho mais cedo. Virei-me e tentei voltar a dormir enquanto ouvia passos. Depois de 1 minuto, comecei a prestar mais atenção. Geralmente, minha mãe iria direto para o andar de cima quando chegasse em casa para se preparar para dormir, mas parecia que a pessoa estava apenas andando por aí. Ao ouvir por mais 2 ou 3 minutos, percebi que eles nem estavam parando, estavam percorrendo cada cômodo, andando devagar, como se estivessem fazendo um tour pela casa. Comecei a ficar um pouco nervoso, pensando que poderia não ser minha mãe e poderia ser outra pessoa. Levantei e acendi a luz do meu quarto e quase imediatamente os passos pararam. Ouvi do outro lado da minha porta com cuidado, abri a porta e olhei para o corredor. Eu esperava ver alguma luz vindo de baixo, mas a casa toda estava escura. Quem quer que estivesse andando lá embaixo não havia ligado nenhuma luz, o que me assustou ainda mais. Certifiquei-me de não fazer barulho e fui mais para baixo no corredor, até ficar no topo das escadas. Então me ajoelhei e olhei pelas grades para ver a sala de estar. Não havia ninguém lá, e mesmo na escuridão, pude perceber que nada tinha sido mexido. Meu PlayStation ainda estava lá, e na minha cabeça, isso era um sinal claro de que não havia ninguém na casa, exceto talvez minha mãe. Quer dizer, se alguém estivesse aqui para roubar, teria definitivamente pego a coisa mais cara da sala. Naquele momento, eu só queria saber se era minha mãe que estava andando por aí ou se eu estava tendo alguma alucinação auditiva. Desci as escadas e falei em voz alta: "Mãe, você está em casa?" Não houve resposta nem sinais de movimento em toda a casa. Então fui pelo corredor até a cozinha. Logo de cara vi uma pegada no chão de azulejos, e quando olhei para cima, meus olhos se fixaram em uma figura do outro lado da sala. Um homem estava sentado à mesa de jantar, usando uma máscara escura. Suas roupas eram todas pretas, o que tornava difícil distinguir suas características. Ele estava me olhando, mas não disse nada, ou sequer se moveu. Olhou para mim com uma expressão impassível. Corri direto para cima e me tranquei no meu quarto, enquanto ligava para a polícia. O operador me manteve atualizado sobre a estimativa de chegada da polícia, mas depois de 1 minuto, ouvi o homem andando devagar pela casa e até a base das escadas. Sussurrei para o operador em pânico até ouvir a porta da frente abrir e o homem se afastar da casa. Não demorou nem 30 segundos para ver as luzes dos faróis brilhando pela janela. Minha mãe tinha chegado na garagem e eu corri para fora para encontrá-la e contar o que estava acontecendo. Quando a polícia chegou, fizeram uma busca minuciosa e não encontraram nada incriminatório que nos ajudasse a encontrar o homem. Pelo que parece, o homem não estava ali para roubar, e ele também não parecia ter interesse em mim, o que significa que ele provavelmente estava tentando machucar ou sequestrar minha mãe. Teria sido terrível, porque ele entrou apenas minutos antes de minha mãe normalmente chegar em casa.
Isso me faz pensar no que poderia ter acontecido se eu não tivesse descido para ver quem estava lá. Ou se minha mãe tivesse chegado apenas 1 minuto mais cedo e entrado em casa sem saber do homem que estava esperando por ela.